O ano 2026 começou com uma turbulência que está a agitar o mundo e promete agitar o mundo por muito tempo. Essa turbulência tem a ver com a invasão, a agressão ou a intervenção militar ou qualquer nome que queiramos chamar, mas de que tenhamos consenso de que houve uma violação do direito internacional na Venezuela, protagonizada pelos americanos. Nesta ação americana, nesta invasão, nesta intervenção, nesta ingressão, o poder americano militar fez questão de mostrar ao mundo que eles têm a capacidade de entrar num Estado, neste caso a Venezuela, e retirar um presidente da forma humilhante como eles fizeram. Isto é uma demonstração de poder, é verdade, mas devemos sublinhar novamente que é uma clara violação do direito internacional público. E, por ser uma violação do direito internacional público, todos os discursos no mundo apontam para a condenação desta ação. Na mesma sequência da condenação a esta agressão, intervenção ou quer que seja que nós queiramos dizer em relação a isto, há várias perguntas que estão a ser colocadas. A primeira pergunta é por que é que a América fez esta intervenção? A resposta clara a esta pergunta vem associada à dimensão geopolítica. E nesta dimensão geopolítica, o elemento dominante é a questão do petróleo. Os americanos não esconderam, tal como foi evidente no discurso do Sr. Donald Trump, que há um negócio de petróleo ali em jogo. Há um interesse claro dos americanos de controlarem o petróleo da Venezuela, e este controle do petróleo da Venezuela há de ser feito, ou está a ser feito, ou está a ser planeado ocorrer com base numa outra dimensão de violação do direito internacional, que é ingerência nos assuntos internos de um Estado. E esta ingerência nos assuntos internos do Estado americano está explícito na expressão que foi usada pelo presidente Donald Trump na sua conferência de imprensa, quando disse repetidas vezes que eles vão governar a Venezuela. Eles vão governar a Venezuela, eles vão colocar as empresas americanas a gerir, controlar, vender e fazer o negócio do petróleo para o benefício dos americanos em primeiro lugar, mas também, alegadamente, pelo benefício dos venezuelanos. Esta é uma violação, outra vez, porque estamos a dizer que os americanos não foram parte do processo eleitoral. Dito de outra forma, quem votou nas eleições, quem elege os dirigentes na Venezuela, são os venezuelanos e não são os americanos. Ou dizer, não são os americanos. Quem concorre nos processos eleitorais na Venezuela são os venezuelanos, não são os americanos. Então estamos a ver uma segunda dimensão aqui de violação do direito internacional. Estamos a ver aqui a ingerência de um Estado americano, neste caso, nos assuntos internos da Venezuela. Isto mostra uma realidade nua, crua e dolorosa de se dizer, mas que é a realidade, que infelizmente isto só está a acontecer porque os fortes mandam e os fracos cumprem. Neste caso, o forte é a América e o fraco é a Venezuela. Neste caso, é um forte que tem um poder e está próximo da Venezuela, ao contrário da Venezuela, que é um fraco e não tem um poder para fazer a contra-ação e evitar este problema. Isto está claro porque os próprios venezuelanos hoje, poder do dia, estão lá e estão a fazer o diálogo com os americanos. Isto vai ser fácil para os americanos? É a segunda pergunta que está a ser feita.
Aparentemente, tudo indica que vai ser fácil para os americanos, porque os americanos têm a força militar ao seu dispor e jogam no efeito medo que foi criado no regime do dia na Venezuela. Dito de outra forma, os americanos não derrubaram o regime, só tiraram o presidente Nicolás Maduro e a sua esposa, a senhora Flores, mas permanece o regime. E as pessoas que permaneceram no regime sentem que não estão com a segurança assegurada, não é, garantida, a tal ponto de que tudo pode levar os americanos a derrubarem o regime. Então, para que o derrubo do regime não aconteça, o regime vai colaborar com os americanos, tal como estamos a ver até este momento. Então, a resposta a esta pergunta será fácil. Até agora, tudo indica que a coisa está a ser fácil para os americanos. E a coisa vai ficar fácil para os americanos também por causa da terceira pergunta que está a ser feita aqui. Por que é que as grandes potências do mundo não reagiram a esta ação americana, a esta agressão americana, a esta invasão americana ou a esta intervenção americana com força suficiente para garantir que o regime venezuelano reafirme a sua soberania, o seu poder, ou que não aconteça isto em parte alguma? A resposta a esta terceira questão tem muito a ver, outra vez, com o princípio ou a realidade dolorosa das relações internacionais que estamos a testemunhar aqui agora, que é os fortes mandam, os fracos cumprem. Mas neste caso é que mesmo os fortes como a China, como a Rússia, como a União Europeia, sendo fortes, não têm força suficiente para derrubar a força americana. E aí joga outra vez o princípio: o forte manda e o fraco cumpre. Se na primeira vez falamos do forte América, o fraco Venezuela, neste momento estamos a falar do forte América, o fraco China, o fraco União Europeia, o fraco Rússia ou qualquer outra potência que não consegue fazer frente à América neste caso. Eu digo que não consegue fazer frente à América neste caso porque o que nós vemos de reação destas grandes potências que são fracas em relação à América são apenas reações de condenação, são reações morais que não passam daí. O que muitos estavam à espera é que a China, por exemplo, diante desta situação, decretasse sanções, mais do que simplesmente dizer que condena esses atos de agressão ou de invasão ou de operação militar americana. Se a China não consegue impor sanções à América neste caso, se a China não consegue dar força militar para ir derrubar os americanos neste caso, se a União Europeia não consegue fazer isto, estamos outra vez perante uma realidade em que o fraco cumpre, o mais forte domina. Estamos a dizer, e é a realidade, a América vai prevalecer neste caso da Venezuela. Por quanto tempo? Isto é uma incógnita que vamos ver, não é? Porque o tempo neste momento joga a favor da América, mas joga a desfavor dos venezuelanos. Por que é que isto está a acontecer? Porque a América disse que vai preparar as condições para a transição, mas não disse quanto tempo vai fazer essa preparação, quanto tempo vai durar essa preparação e o que é que significa essa transição. Transição para quem? Então, isso dá tempo à América de jogar nesta incerteza e fazer o seu negócio do petróleo fluir à vontade, para o desagrado, obviamente, dos venezuelanos, para o desagrado também de outros atores como a China, como a Rússia, neste caso. Falando da China, da Rússia, neste caso, eu quero introduzir uma quarta pergunta que está a dominar o debate, ainda à volta das grandes potências, ainda à volta da questão da geopolítica.
A América fez esta intervenção por causa do petróleo, mas também por causa da ascendência da China numa zona de influência que os americanos consideram sua. Veja só isto. A América considera o continente americano sua zona de influência exclusiva. O senhor Donald Trump recuperou a doutrina Monroe, que eu acho que nós devíamos voltar lá aos tempos dos anos 1800, quando esta doutrina foi evocada. Repito, a doutrina Monroe. Os americanos, na sua estratégia de segurança nacional, publicada em novembro de 2025, fizeram questão de reafirmar que há um interesse claro de voltar a olhar para o continente americano como um continente, como uma zona de influência que não pode ser deixada ao livre trânsito para grandes potências que estão em ascendência, sobretudo a China. E neste caso, a China é uma potência que teve muita presença na Venezuela. É só olhar para o equipamento militar que a Venezuela adquiriu nos últimos tempos. As imagens mostram, as imagens falam, os números mostram, não é, que os venezuelanos adquiriram equipamento militar da China. Os venezuelanos estão a receber muito dinheiro da China para projetos em setores estratégicos, petróleo e energia. O que retira à América o espaço de dominância, né, nesses dois setores que são, repito, estratégicos para a economia americana, para a zona do negócio do petróleo na atualidade. Então, esta invasão, esta intervenção, esta agressão à Venezuela é também uma luta geopolítica contra a ascendência da China nesta zona. Eu estou a falar da Venezuela, mas podíamos falar, por exemplo, da Bolívia. Podíamos falar também da Argentina. Podíamos falar também do Equador, todos os outros países da América Latina, incluindo o Panamá, que não é da América Latina, mas que está a ter uma ascendência forte da influência chinesa num espaço de influência americana, não é? Que é o espaço da doutrina Monroe. Paradoxalmente, a América se irrita com esta ascendência da China aqui nesta zona de influência, mas a mesma América ignora que a China também está irritada com a ascendência americana na sua zona de influência, que é o Mar do Sul da China, onde a América tem lá uma forte presença militar que serve de dissuasão para qualquer ambição hegemônica da China naquela zona, que é o Mar do Sul da China, onde também existe a possibilidade ou grandes possibilidades de ocorrência de grandes recursos naturais de grande valor econômico, petróleo e gás. Então, vejam só esta questão aqui. A América, durante muito tempo e até hoje, cresceu a sua presença no Mar do Sul da China. A América chegou ao ponto até de fazer um arco considerado de segurança com presença de bases militares e acordos militares com as Filipinas, com Singapura, ignorando que isto irrita a China e isto ameaça a China. A grande irritação aí é, inclusive, a parceria estratégica que a América tem com Taiwan, o que dói bastante para os chineses. Agora, vejam só isto. Da mesma forma que os chineses perceberam esta dor, eles começaram a infligir uma dor aos americanos, aumentando a presença ou influência na zona de grande proximidade dos americanos, que é na América Latina, sobretudo na Venezuela, na Colômbia, economicamente, financeiramente, dentro da iniciativa da Rota da Seda, do One Belt, One Road. Então, estamos aqui numa luta geopolítica. Da mesma forma, estes chineses estão a dizer que vocês, americanos, não estão a criar dor aqui com grande presença militar, que é uma ameaça à sobrevivência do Estado chinês. Nós vamos aumentar a nossa presença aqui para fazer dinheiro, negócio, mas também para fazer
fazer um contrabalanço à grande influência que vocês estão a ter aqui no Mar do Sul da China. Então, esta é a dimensão da grande competição geopolítica entre essas duas grandes potências. Estamos a falar também de uma grande competição geopolítica entre essas duas grandes potências no momento em que o mundo percebe que há um declínio do poder americano e há uma ascendência do poder chinês. Aqui podemos ver esta capa do livro do Paul Kennedy, quando já nos avisava sobre a ascensão e queda das grandes potências, mas também podemos lembrar do Sr. John Mearsheimer, quando ele nos dizia a tragédia de Power Politics, não é? A tragédia de Great Power Politics, não é? Esta é uma das coisas que a América percebe que precisa se mexer para poder continuar a mandar no mundo e ter a posição de poder hegemônico no mundo salvaguardado. Então, há aqui lutas e competições geopolíticas. No final do dia, nesta luta e competição geopolítica que os americanos estão a tentar conter para evitar que a China lhe possa suplantar na sua zona de influência, eles conseguem, com a administração Trump, fazer uso da força. Um uso da força que já tinha sido iniciado com Barack Obama e Joe Biden, mas de uma forma suave. Donald Trump aparece com uma forma agressiva mesmo, de reafirmação do poder e reafirmação do poder para demonstrar que eles é que mandam, eles querem continuar a mandar e estão dispostos a tudo. Por último, há aqui uma clara questão de liderança do mundo. Os americanos estão a fazer esta ação para continuar a ter a liderança no mundo, no hemisfério de sua grande influência, onde funciona a doutrina Monroe. Os americanos estão a fazer isto para continuar a demonstrar poder no mundo, no globo, mas por outro lado nós temos uma China que está a lutar para estender a potência global de uma forma pacífica, o que dá o conforto para que os americanos continuem a agir com força, sabendo de que não vai haver um contrapeso militar contra a América neste momento. Esta realidade contradiz ou vai em contramão em relação às grandes teses que giraram à volta da teoria da transição de poder, que indicavam a possibilidade de ocorrência de grande guerra entre as grandes potências a partir do momento que se fizesse essa transição do poder, em que a potência ascendente ultrapassasse a potência prevalecente. Isto é, neste caso, se formos pela teoria da transição de poder, estamos à espera de ver uma guerra entre a China e os Estados Unidos da América. Isto é, a China aparentemente estaria a criar condições para poder ocupar o lugar de poder da América, o que a América não quer aceitar e nunca vai aceitar, porque isso significaria uma tragédia. Por isso, outra vez, o livro do John Mearsheimer nos alerta aí para a tragédia das grandes potências. Então, isto é o que está a ser esperado. Mas, na realidade, nos factos, a ocorrência de uma guerra entre estas grandes potências está num nível mínimo. Eu diria até improvável, porque a China sente e percebe que qualquer guerra contra a América seria dar um pretexto para a América acionar todos os mecanismos para desestabilizar a China na sua zona de influência, principalmente porque a América sabe que a China ainda é um país que não tem o Estado consolidado. E aqui é preciso fazer uma pausa para perceber o que é isso do Estado consolidado. A China ainda está a lutar pela sobrevivência do Estado. A China ainda está a lutar pela consolidação do Estado. É diferente de um país como a América, que tem um Estado consolidado na dimensão territorial. E aqui é importante sublinharmos isso. A dimensão territorial. As instituições estão consolidadas na China, na América. Mas quando nós olhamos para o território, a China hoje ainda é um território frágil, do ponto de vista de consolidação do seu território. Ainda tem problemas de fronteira, ainda tem problemas de secessão, não é? E tem lutas hibernadas, não é? Adormecidas com outras grandes potências. Falo do Japão, falo da Índia, falo das Filipinas e falo até de Taiwan. Então, a China, neste momento, ou daqui a 20, 30, 40, 50 anos, terá que pisar em ovos para pensar fazer uma guerra contra os americanos, porque a China tem muitos inimigos que estão à espera de um pretexto, eventualmente também, para fazer a ocupação
extensão do território que a China ainda está a reclamar. Eu estou a dizer estes territórios no Mar do Sul da China, onde é o epicentro da disputa com Filipinas, com o Japão, por exemplo, até com o Vietnã. Não é? Então, a América tem lá bases militares, tem possibilidades de infiltração dos serviços de inteligência, que nós vimos que foram determinantes para desestabilizar a Venezuela, a ponto de invadir ou intervir militarmente e tirar o senhor Nicolás Maduro. Então, o mundo está alarmado. Será que teremos uma guerra? A probabilidade é mínima. Guerra não interessa a China, mas também a China é um país que não está habituado a fazer guerras, ao contrário dos americanos, que estão habituados a fazer guerra e até estão habituados a perder guerra. A China não está interessada em fazer guerra porque não faz parte da sua política externa, porque não está habituada a fazer guerra, mas também porque a China percebe que qualquer guerra que ela fizer será uma guerra na sua zona. E nessa sua zona, qualquer guerra é um perigo para a sobrevivência do Estado. Ao contrário, por exemplo, da América, que está lá distante, e isso é um dado. A América não faz guerras próximas do seu quintal. A América faz guerras longe. E a América tem 2 oceanos que o protegem, o Atlântico e o Pacífico, e todos os outros países que estão abaixo e acima de si não têm poderio militar capaz de fazer frente à América. O outro elemento fundamental é que nós olhamos para a luta militar entre a China e a América. A China está a evoluir bastante do ponto de vista de equipamento militar, porque a China sabe que qualquer potência, quer ser potência, tem que ter 2 poderes, o militar e o poder econômico. Não é? Eu convido a olharmos estas imagens da demonstração de poder militar que a China fez na celebração dos 80 anos da vitória contra o antifascismo na Europa e contra a ocupação japonesa, feito no dia 3 de setembro de 2025. A China está a mostrar que tem poder militar, mas esse poder militar está estacionado aonde? Na sua zona, no seu território, para se proteger contra todas as ameaças que podem pôr em causa a sobrevivência do Estado. A China está a fazer isso para se proteger no seu território contra as bases militares e a cooperação militar que a América tem aqui com os países no Mar do Sul da China. A China tem cooperação na zona de influência da América, mas a China não consegue instalar bases militares lá, o que dá o conforto à América para perceber que a China não tem condições neste momento de fazer uma guerra contra a América. Na eventualidade de incluir uma guerra agora entre a China e a América, que eu digo que é mínima, a China pode atacar alvos americanos nas bases militares que estão ali instaladas na sua zona, não é? Pode ter o poder de ataque, pode atacar as bases militares no Pacífico, não é? Mas não vai para ir além que o território americano está salvaguardado. A possibilidade que a China teria de atacar o território americano e pôr dor nos americanos seria copiar o exemplo do que os soviéticos fizeram em 1962 com Cuba, quando foram lá instalar os mísseis nucleares. Isso irritou os americanos, assustou os americanos e pôs a América em estado de nervosismo. Hoje a China não tem essa possibilidade porque a cooperação militar que a China faz com Venezuela, com Bolívia, ou com o Equador, ou com a Argentina, ou qualquer outro país, é uma cooperação mais econômica, a tal ponto que a China vai para ir vender equipamento militar, não tecnologia, equipamento militar. Não está neste momento a China com interesse e capacidade de instalar bases militares nessas zonas de forma a ter o mesmo nível de paridade militar com a América na ameaça que os americanos fazem no Mar do Sul da China e na ameaça que a China poderá fazer na zona da América Latina, onde é próximo. O que eu estou a dizer neste momento é que a China e a América ambos percebem que a ameaça é sempre mais potente quanto mais próxima. A China tem a ameaça próxima de si e os americanos têm o conforto de não ter uma ameaça militar próxima de si. Então, perante este desequilíbrio, essa disparidade do ponto de vista estratégico militar, a China não tem incentivo em fazer guerra, então a probabilidade de ocorrência de guerra agora, por causa desta ação na Venezuela ou por causa da competição geopolítica que existe entre a América e a China à volta da Venezuela, não dá espaço para haver guerra. Se pensa que depois dessa invasão os americanos estão dispostos a fazer guerra na Venezuela, se for necessário até alargar a guerra na América Latina. Este é um cenário que cria medo, porque o próprio Donald Trump disse na entrevista ou na conferência de imprensa que ele deu a seguir a ação na Venezuela, disse explicitamente que nós não temos medo de colocar boots on the
ground, colocar soldados no terreno, não é? Colocar o exército no terreno. Agora o que eles fizeram foi usar a força aérea, não é? E a força naval combinado, não é? Para poder intervir. Eles dizem que não tem medo de colocar isso e não tem medo de fazer guerra onde quer que seja na sua zona de influência. Só que este medo, este receio, este cenário, apesar de ser um cenário para não ser ignorado, parece ser um cenário pouco provável. Por que é um cenário pouco provável? Porque na eventualidade de ocorrer uma guerra na Venezuela e se alastrar para a América Latina, isso seria um tiro no pé nos próprios americanos, que eles não querem. Por que eles não querem? É que os americanos estão conscientes de que qualquer intervenção militar é altamente improvável de ser 100% bem sucedida. Vejamos o exemplo no Iraque. Os americanos foram lá, intervieram, derrubaram o governo, fizeram dinheiro, exploraram o petróleo, mas não produziram segurança ali naquela zona, pagaram uma fatura alta pela insegurança e foram obrigados a sair de uma forma pouco honrosa. No Afeganistão, os americanos foram para lá, fizeram dinheiro, derrubaram o regime, mas não produziram segurança e saíram também de lá de uma forma pouco honrosa. Isso significa dizer que, olha, os americanos estão habituados a fazer essas intervenções e criar instabilidades lá longe, mas eles não estão habituados e nem estão dispostos em criar instabilidades próximo da sua fronteira, da sua zona de influência, próximo do seu território. Os americanos já estão a lidar com o drama da instabilidade econômica que cria imigração para o seu próprio território. Os americanos já estão a lidar com o drama do Haiti que está a ser desintegrado. Se acontecer este tipo de dramas, de desintegrações, de conflitos, de guerras na sua zona, isso é motivo para a China celebrar? Talvez sim, talvez não, mas esse é motivo para a América se preocupar grandemente a tal ponto de não querer uma instabilidade aqui na sua zona. Isto eleva a possibilidade de guerra ser improvável nesta zona, da zona de influência americana direta, que é a América Latina, ou a zona que a América considera sua na base da doutrina Monroe. Então, o cenário, apesar de ser uma das coisas que está a ser equacionado, é pouco provável dele ocorrer neste momento aqui na América Latina. E dito isto de outra forma, é que há esta agitação no mundo, e esta agitação no mundo levanta este cenário péssimo. Este cenário péssimo não vai acontecer no imediato, até porque o Donald Trump neste momento está a direcionar ou a redirecionar as suas baterias também para a Groenlândia ou Greenland, na zona da Dinamarca, que é uma disputa que mostra que os americanos têm esse poder, mas esse poder está a ser questionado. Então, este é o panorama geopolítico que pode ser analisado dentre vários outros panoramas que mexem com o que os americanos fizeram dentro da Venezuela neste início de 2026, no início de 2026 turbulento e com possibilidade de se alargar para vários outros momentos, mas não na dimensão de guerra que já está ocupada com a Rússia e a Ucrânia neste momento.